carro do fumacê passou. E aí, o que fazer? Bom, hoje eu vou te ensinar o que você pode fazer para evitar a perca das suas colmeias, a perca dos seus enxames, do qual é muito ruim, né, pessoal? Pessoal, eu tô falando um pouco sobre esse assunto porque justamente aconteceu com uma cliente minha, do qual ela comprou algumas abelhas sem ferrão e ela teve esse problema. Que logo em seguida, na parte da manhã, a filha dela escutou o carro do fumacê passando. Quando ele já tinha passado, as abelhas já tinham tido contato com o veneno. E quando ela viu, ela ficou desesperada por causa do veneno, porque ela sabia que poderia sim prejudicar as suas abelhas. E do qual foi realmente o que aconteceu. Infelizmente, a mandaçaia dela começou a dar os primeiros sinais. As abelhas começaram a sair da caixa e cair no chão sem conseguir voar. Isso é sinal de veneno, tá? De envenenamento ou inseticida, alguma coisa assim do tipo, que pode prejudicar nossas abelhas, que no caso, o carro do fumacê prejudica sim e demais na conta das nossas abelhas sem ferrão. No caso, ela tem outras espécies de abelhas sem ferrão, além da mandaçaia miqueá. Ela tem a mandaguari, tem a marmelada, tem a benjoí. Então são espécies de abelhas que pode sim ter tido um pouco de mortalidade ali de abelhas. Só que ela percebeu que não tinha abelhas mortas no chão. Provavelmente deve ter morrido um pouco, não muito, mas o pouco que morreu, às vezes as abelhas faxineiras, ela pegou e fez a limpeza e jogou as abelhas para fora. Só que a mandaçaia, eu consegui observar por ela falando para mim, que a mandaçaia, ela teve esse problema aí das abelhas terem saído para fora e ter morrido, e sim enfraqueceu um pouco o enxame dela. E às vezes ela vai precisar sim fazer um reforço ali de disco ou de campeiras ali para aquele enxame não morrer. Então, o que a gente observa, o que a gente leva de lição para isso, que as abelhas trigonas, elas são um pouquinho mais resistentes a esse veneno. Já as melípenas, elas são um pouco mais frágeis com relação a esse veneno, porque elas começaram a sair para fora já morrendo, já caindo, agonizando ali. Já as outras praticamente é um ou outro, um pouquinho que acaba morrendo. Então elas são mais resistentes às trigonas, enquanto isso que as melípenas não são tanto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu tô fazendo esse vídeo justamente por causa dessa minha amiga que aconteceu esse problema e também para alertar, para informar vocês e vocês ficarem por dentro dessa informação para não acontecer com vocês. Essa é uma situação muito ruim, pessoal. Pensa vocês, pegar e chegar no seu meliponário e tem lá 50, 100 colmeias e você se deparar com vários enxames, com abelhas, com o chão forrado de abelhas mortas. Pessoal, é muito triste ver isso, porque é só a gente que cuida e sabe como que é, o quanto a gente sofreu para ter aquelas colmeias, o quanto a gente investiu para ter aquelas colmeias e chegar em um dia todos aqueles enxames está praticamente tudo exterminado, no caso do carro do fumacê. Bom, pessoal, é algo muito ruim, né? Do qual aconteceu e do qual pode acontecer com vários meliponicultores que têm a sua criação dentro da cidade. Isso geralmente acontece dentro da cidade, né, pessoal? E no caso aí, que é o carro do fumacê que acaba passando para fazer o controle do mosquito da dengue, do chikungunya ou qualquer outro de inseto, de mosquito que possa transmitir doenças para nós. Então, em circunstâncias como, por exemplo, do qual está tendo muito casos, né, de dengue, como aqui na Grande Goiânia, Goiás, então muitas das vezes a prefeitura bota vários carros, né, em várias regiões para fazer, né, o combate desse mosquito, né? Mas muitas pessoas sabem, né, que esse veneno ele não é 100% eficaz, né, porque o mosquito ele geralmente se esconde, ele não fica no ar igual um bobo voando para lá para cá procurando quem, né, passar a doença. Então ele muitas vezes fica escondido e geralmente ele está escondido aonde? Está escondido nas nossas casas. Então nós, como cidadãos, a gente tem que ter a consciência de nós mesmos, que tem algum local, algum vaso que está com a água parada ou alguma piscina que está parada, que está desativada, ninguém está usando, ninguém está aplicando nada ali para combater esse mosquito. Então ali pode ele se proliferar de uma forma tão gigantesca, do qual pode prejudicar os vizinhos e os outros vizinhos próximos de você também. Então com isso aumenta os casos e a prefeitura vai botar, né, pessoas com aquela parte ali
aquela parte ali que vem tipo uma mochila, né, como se fosse atrás, com veneno, jogando, né, em cada residência, ou o carro mesmo, né? Então a gente vê que esse veneno muitas vezes não funciona muito bem, mas o que acontece? Como as nossas abelhas, ela é considerada inseto, né? Ela é um inseto do qual esse veneno, que é usado como inseticida, pode sim prejudicar as nossas abelhas sem ferrão. E muitas das vezes as nossas abelhas, elas acabam morrendo devido a esse inseticida. Basta uma ter contato a esse veneno e ela entrar para dentro da colmeia, e essa colmeia muitas vezes acaba morrendo. Às vezes, aquele veneno que foi utilizado ali, ele não está tão forte, ele está meio fraco. Aí às vezes pode morrer um pouco de abelha, mas não tudo. Quando ele está muito forte, morre muita abelha, e às vezes você perde até o enxame. Em situações quando acontece esse caso do veneno ser jogado ali na casa, né, ou na região de um meliponicultor, e a pessoa ficar sabendo, logo depois que foi aplicado o veneno, o que ele tem que fazer? A única opção que a pessoa tem de fazer é fechar a colmeia imediatamente, entendeu? Fazendo dessa forma, vai vir campeiras, vai querer entrar, você não pode ficar com dó de deixar essas abelhas entrar, porque às vezes as abelhas, as campeiras que estão vindo, elas estão vindo com veneno, porque esse veneno não mata as nossas abelhas sem ferrão na hora. Isso leva um pouco de tempo. Os mosquitos geralmente morrem na hora, mas as abelhas é um pouquinho mais resistente do que ela consegue ainda chegar na colmeia, e chegando na colmeia, basta uma, ela já infecta o enxame todo. Então, você fechar a entrada depois que você viu que foi jogado veneno, fechou a entrada da colmeia, né, com uma telinha. Que telinha é essa? Tela de aço, ou pode usar aquela tela que é usada do lado de fora, tá? Da janela de quarto, que evita para mosquito não entrar para dentro, aquela telinha maleável, né, do qual você encontra em ferragista, tá? E geralmente você encontra essa tela de aço também, do qual ela é melhor, só que você tem que usar uma tela do qual as abelhas não passem, elas não consigam sair. Se for uma abelha lambiólidos, dobre essa tela 2 a 3 vezes, porque aí vai ficar bem fininha e as abelhas não vão conseguir passar. E essa tela, ela tem que ser fixada com uma fita crepe ou com aqueles grampeador de tapeceiro, né? Que tem uns grampezinhos do qual você encaixa ali, apertou, ele já solta o grampo e já gruda a tela, então fica bem fixo. Então, se a sua colmeia tem a proteção de calango, ou a sua abelha tá com uma entradinha bonita, perfeita, e você tá com dó de tirar aquela entrada, pessoal, não faça isso não. Tira aquela tela, tá? Perdão, tira aquela entrada dela, mesmo que ela esteja bonita, ou tire aquela proteção contra calangos. E a tela, ela tem que ficar rente à parede da caixa, porque às vezes a pessoa pega e deixa aquela proteção contra calangos, né? E vem com uma tela passando ali pelo lado de fora. Só que muitas das vezes a abelha vai querer sair no dia seguinte. E com relação a isso, o que vai acontecer? Elas vão ficar muito estressadas, e muitas vezes elas vão ficar presas ali na entrada, querendo sair, não vai conseguir, por ela ter ficado super estressadas, elas vão morrer de estresse. Então, para evitar isso, bota a tela rente, tá? Rente a parede ali da caixa, do lado de fora. Então, tira a entrada, tira a proteção, seja qual for que tiver, para evitar a mais morte ainda dos seus enxames, beleza? Então, tirou a entrada da abelha, botou uma telinha de aço ou uma tela de plástico, alguma coisa assim do tipo, para evitar das abelhas sair, beleza. Mesmo fazendo isso, às vezes o carro do fumacê passou e você não viu, só que às vezes a abelha passou no rumo na onde que estava tendo a cortina de fumaça, que a cortina de fumaça que no caso era o veneno, o inseticida que estava sendo aplicado, beleza. Então passou uma ali, basta ela entrar ali, às vezes você não conseguiu fechar antes, ela pode infectar sim o enxame, pode prejudicar o enxame. Então só uma que entrou, pode morrer uma parte de enxame, mas não todas. O problema é você pegar e saber que o quadro fumacê passou e deixar a colmeia aberta. Então, deixando a colmeia aberta, as abelhas vão entrando e saindo, às vezes ela posa em algum local que o veneno ficou parado ali e vai prejudicar mais ainda o enxame. Então, se o quadro fumacê passou e você não sabia, pega, já tira a entrada, tira a proteção que tem contra calangos ou qualquer outro tipo de entrada ou alimentador,
e bota uma tela e deixa essa abelha fechada. Vai deixar fechado pelo menos 1 a 2 dias. Se ela tiver alimento, beleza, não precisa alimentar. Se ela tiver pouco alimento, o que vocês vão fazer? Na parte da noite, você vai pegar, vai abrir, vai colocar um bombonzinho de pólen, vai colocar um pouquinho de mel, de preferência de mel, tá? Porque geralmente acaba morrendo uma parte das abelhas, enfraquece um pouco o enxame e às vezes, se você vê que o enxame está muito fraco, depois que passou o período aí de 1 a 2 dias que as abelhas ficaram trancadas, vocês vão soltar elas e você vê que as abelhas diminuíram bastante. O que você vai fazer? Vai pegar disco de cria bem nascente, aquele bem coroado, aquele que já está aberto no meio, né, que a gente chama de coroado. A gente vai pegar e vai colocar ali dentro dessa colmeia para dar um reforço, para aumentar a quantidade de abelhas. Porque se ficar muito fraco, o que pode vir logo em seguida? Pode vir forídeo, pode vir mosca saudade e prejudicar o seu enxame e você perder essa colmeia toda. Então, quando acontece esse problema aí do veneno vir e ser passado ali e as abelhas terem contato, às vezes a gente consegue reverter um pouco da situação, um pouco, mas nem muitas vezes dá certo, porque às vezes o veneno ele está muito forte e acaba prejudicando demais da conta o enxame e às vezes a gente não consegue salvar. Mas o que a gente pode fazer é uma dessas formas aí, tá? Fazendo desse jeito, a gente tem uma chance de mais ou menos 30 a 40%, né, de reverter a situação, de conseguir recuperar o enxame. Não é muita coisa, mas a gente como meliponicultor, como criador de abelhas sem ferrão, a gente tem que fazer o máximo possível para evitar de perder nossos enxames em situações como essas, do qual pode acontecer comigo e com vocês também. No meu caso, nunca aconteceu comigo nunca ainda, mas pode acontecer, porque eu moro dentro da cidade, mas no fundo da minha casa tem uma mata super enorme. Então, com o aumento de casos de dengue, muitas vezes a prefeitura joga vários carros aí em várias regiões, em vários estados, municípios aí, para fazer o combate, né, da dengue. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o carro do fumacê passou ali, você vai fazer essa situação caso você não ter conseguido fechar essas abelhas antes. No caso dessa minha amiga, minha cliente, os enxames que foram prejudicados foi praticamente somente a mandaçaia MQA. As melíponas, elas são um pouco mais sensíveis, né? Mas ela tem outros enxames de abelha sem ferrão, tem a jataí, tem a marmelada amarela, tem a mandaguari. Esses enxames ela me disse que não viu a abelha morta no chão, mas pode ser que morreu um pouco e as abelhas, né, faxineiras, pegaram aquelas abelhas que morreram e jogaram fora. Então essas abelhas trigonas, elas são um pouco mais resistentes a esse veneno do fumacê. Mas mesmo assim, se o carro do fumacê tiver passado, vocês têm que pegar e fechar a colmeia. Fechar por 1 a 2 dias, deixar essa colmeia fechada. Se precisar de alimentação, alimente elas. Se não precisar, deixa elas trancadinhas. Quando der o prazo de 1 a 2 dias, no outro dia você vai pegar e vai soltar. Entendeu? Porque o veneno ele não fica parado ali por várias horas, ou vários dias, ou vários meses. Ele vai ficar só por um momento, por algumas horas ali, parado aquele veneno, para fazer o combate contra a dengue. Mas muitas vezes não é eficaz, como eu disse aqui no início do vídeo. Uma outra forma de você proteger o seu meliponário é fazer o seguinte, é você ter o registro do seu meliponário no IBAMA. Então o IBAMA tem leis do qual quando o meliponicultor ele tem o registro ali no IBAMA, o meliponicultor ele vai ter leis que vai proteger o seu meliponário, que vai proteger as suas abelhas. Então quando o meliponicultor ele não tem o registro, quando é aplicado o veneno e a pessoa acaba ficando no prejuízo por perca de inúmeras colmeias, a pessoa não consegue recorrer aos recursos do qual poderia ajudar aquela pessoa ali. Mas quando ela tem um registro, tudo se torna totalmente diferente. Então muitas leis são feitas aí para ajudar o meliponicultor. Só que no caso ele teria que ter o meliponário registrado para evitar esses problemas. Mas Tainan, tem uma outra forma do qual a gente pode evitar de perder nossas colmeias de abelhas sem ferrão, fechando elas um dia antes ou 2 dias antes da aplicação do veneno do cardo fumacê? Pessoal, tem sim uma outra forma. E que forma seria essa? Vou falar agora para todos vocês. Nesse caso, você teria que ir na prefeitura da sua cidade e você chegando lá, você vai pedir o calendário de aplicação de veneno no município ou na sua região.
Ali eles vão disponibilizar o calendário com a data e com o horário da aplicação do veneno do cardo fumacê ali na região sua. Beleza? Fazendo dessa forma, você vai conseguir fechar suas abelhas 1 ou 2 dias antes, porque você vai saber a data e o horário. Então isso é muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Você que não tem o meliponário registrado, nesse caso, era uma das melhores, uma das melhores dicas do qual você poderia pegar e aproveitar para evitar de não perder as suas colmeias, beleza? Nesse caso, quando o carro do fumacê passar, você tem que aguardar um dia, 24 horas, depois da aplicação do veneno, para soltar as abelhas. Porque as abelhas vai estar fechadas, você tem que fechar suas abelhas. Você vai fechar as abelhas com as telinhas, com a telinha de aço, ou a tela de pano, ou algo, qualquer outro tipo de tela que evite das abelhas saírem. E você aí, se prepare muito bem, se antecipe com relação a essa questão do cardo fumacê, porque o período de chuva, que é o período do qual os mosquitos estão se reproduzindo, que é o período também que o cardo fumacê ele vai entrar na cidade e vai tacar veneno em tudo quanto é canto. Então você já tem que se antecipar quando começar a chuva, já pegar e já correr lá na prefeitura e já pegar o calendário de aplicação de veneno. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem gostar, deixa o joinha. Beleza? Um abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.